Queridos irmãos e irmãs, vamos à palavra de Deus, aquilo que o Senhor tem reservado para nós nessa noite, depois de já termos sido tão edificados, já através de tantos preciosos louvores. Abra sua Bíblia comigo, na carta do apóstolo Paulo, a primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo de número 4. Capítulo de número 4. Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 4. Assim diz a palavra de Deus: que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão de concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Repita comigo o versículo de número 4. Vamos lá, 1, 2, 3. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Amém. Querido Deus e Pai, Senhor, nós louvamos o Teu nome e agradecemos a Ti pela leitura da Tua palavra. Agora, Senhor Deus, estamos aqui para ouvir aquilo que Tu tens a ensinar ao nosso coração. Ministra as nossas vidas, corrige naquilo que precisamos ser corrigidos e faz, Senhor Deus, que o nosso caráter, as nossas atitudes, as nossas ações glorifiquem o nosso Pai que está nos céus. Em nome de Jesus, guia-nos pelo caminho bom, vê se há em nós algum caminho mau, e guia-nos, Senhor Deus, pelos caminhos de vida, para a glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus que Te oramos e desde já Te agradecemos. Amém e amém. Queridos irmãos e irmãs, nós já tivemos a oportunidade de passar por este capítulo e meditarmos detidamente, versículo a versículo desse capítulo, nos nossos cultos de doutrina. Então, aqueles que são participantes do culto de doutrina lembram claramente como nós caminhamos pela carta de Paulo aos Tessalonicenses, tanto a primeira como a segunda, e os preciosos ensinos que o Senhor nosso Deus nos trouxe. Mas hoje eu quero falar com vocês algo que há uns 2, 3 anos nós compartilhamos com a liderança da igreja. E eu me lembro muito bem que naquela ocasião algumas pessoas conversaram conosco e disseram: pastor, a gente precisa compartilhar isso com a igreja. Pastor, a gente precisa estender este ensino à igreja. E realmente o tempo é chegado, né, amados? Há tempo para tudo, né? Então hoje eu quero compartilhar com vocês isso. Em outras ocasiões, propus-me trazer, orei ao Senhor, mas foi dessa vez que o Senhor quis. Amém? Então, diga comigo: cada um de vós saiba possuir o seu vaso
em santificação e honra. Amém. Vamos falar um pouquinho sobre o cristão real em uma rede social virtual. Amém? Queridos irmãos, algo muito terrível acontecendo entre nós brasileiros e nós, na verdade, não vamos nos apercebendo disso. Se você olhar para a Ásia, onde nós tivemos um brilhante trabalho feito pelo apóstolo Paulo e por outros seguidores de Jesus, onde nós tivemos ali o nascedouro da igreja, né? Da expansão da igreja, você vai se deparar com uma igreja extremamente tímida, porque hoje é dominada por outra religião. A igreja praticamente sumiu. Se nós formos para a Europa, o berço da reforma protestante, nós vamos também voltar frustrados, porque nós vamos encontrar uma sociedade muito mais secularizada e ateia do que a gente podia esperar. Se nós seguirmos até o Reino Unido, na Inglaterra, nós também vamos nos entristecer em ver grandes prédios, grandes templos, que na verdade viraram grandes museus a céu aberto, e onde na verdade foram lugares onde homens de Deus subiram nos púlpitos e houve um mover de Deus, avivamento, e foi uma igreja forte na tarefa evangelística e missionária no que diz respeito às missões mundiais. Se nós chegarmos nos Estados Unidos, nós também chegaremos frustrados de como a igreja evangélica norte-americana se encontra, um povo que foi, na verdade, a grande força missionária das histórias de missões. E aí a gente começa a se indagar, como é que pode que igrejas tão fortes, que viveram momentos tão preciosos, de repente elas estão praticamente sumidas ou então estão tão corrompidas? Como que isso pode acontecer? E aí é onde eu começo a me preocupar com nós, brasileiros, nós, igreja brasileira. Porque, na verdade, nenhuma igreja dessa, ela não foi dormir avivada e no outro dia não tinha mais ninguém. Todo mundo estava sem crer em nada. Não foi assim. Na verdade, houve todo um processo para que chegasse ao que nós vemos hoje. Então nós, o Brasil, temos vivido tantas coisas preciosas, mas eu tenho percebido que nós estamos no meio de um processo perigosíssimo e letal, da mesma forma que esse processo alcançou esses outros lugares. Em outra oportunidade eu falei para vocês sobre como que você pode cozinhar uma rã. Na verdade, eu não sei se você gosta de comer rã, né? Mas eu dei a dica para vocês de como é que se cozinha rã. Não sei se você já comeu alguma vez. Eu já comi, né? E para cozinhar uma rã, você não pode lançá-la em uma água quente. Porque se você fizer isso, ela vai sapecar fora, ela não vai ficar ali. Então, se você coloca ela em água fria, e se você leva ao fogo, a temperatura vai começar a aquecer a água. O fogo vai aquecer a água. E a água ela não sai do estado frio para o estado fervente de uma vez. A água vai subindo a sua temperatura gradativamente. Então aquela rã que está ali dentro, ela está quietinha. A temperatura está mudando e ela já não vai conseguindo perceber essa mudança de temperatura. Até que chega um momento que a temperatura chega a um ponto em que a rã não pode mais sobreviver. A água não ficou quente de uma vez. A água foi esquentando, mas ela não foi percebendo.
Ou então uma outra é o que nós vimos no encontro didático da semana passada. Quando você quer destruir um prédio, existem pelo menos 3 métodos pelos quais você pode destruir este prédio. Você pode explodi-lo, você pode implodi-lo, ou você pode desconstruí-lo. Existem 3 métodos: explosão, implosão, desconstrução. Qual o método preferido pelo inimigo? A desconstrução. Ela acontece silenciosa e imperceptivelmente. Este é o método escolhido pelo inimigo. Na semana que passou, foi noticiado que a muralha da China, de quase 9.000 quilômetros, está desaparecendo. Pouco mais de 1/3 dessa muralha está intacta. Uma muralha que não dá para desaparecer da noite para o dia. Uma muralha que, de satélites, você consegue vê-lo na face da terra. E disse na manchete: a muralha da China está desaparecendo. Há trechos que foram seriamente comprometidos. Como? Explodiram? Implodiram? Não. Desconstruíram. Alguém que mora mais próximo da muralha, vai até a muralha e tira um tijolo. Afinal de contas, o que é um tijolo em uma muralha de 9.000 quilômetros? Vai lá, tira outro tijolo para construir a sua casa. Afinal de contas, o que são alguns poucos tijolos em uma muralha de 9.000 quilômetros? Não parece nada. Da mesma forma que a temperatura da água vai gradativamente aquecendo e parece absolutamente nada, mas aquilo vai levar à morte, e aqueles poucos tijolos vão levar à desconstrução. O governo chinês já está preocupado. Existem tijolos que estão sendo tirados para vender a turistas, e outros moradores próximos da fronteira estão tirando para poder construir as suas casas. E é exatamente a estratégia que o inferno tem empreendido contra o Brasil. A estratégia do inferno contra o Brasil não é explodir a igreja, e nem é implodir a igreja. A estratégia é desconstruir. Porque a desconstrução, ela acontece silenciosamente. Ela vai acontecendo imperceptivelmente. Ela é tão sutil que parece que a gente não vai percebendo como as coisas vão mudando. É como a temperatura em que você colocou a rã, ela vai acontecendo tão gradativamente que daqui a pouco você não sabe distinguir o preto do branco. É de tal modo que daqui a pouco para você tudo é cinza. As coisas estão tão cinza que tem crente que consegue apreciar os 50 tons de cinza. Porque a desconstrução, ela vai acontecendo gradativamente. Se eu colocar uma água fervente, você rejeita logo. Mas se eu colocá-lo em uma água fria e eu for aquecendo essa água, você vai se adaptando ao ambiente, e quando você menos esperar, você morre. Você está morto. As mudanças acontecem sutilmente, de tal modo que não percebamos que há diferença entre ser santo e ser do mundo. As coisas estão acontecendo de tal modo que hoje você olhar uma pessoa e é difícil você distinguir que aquela pessoa é um convertido, um comprometido com Deus, porque na verdade ele está dentro de um povo que frequenta cultos na semana numa igreja evangélica, mas a sua vida ainda não está frutificando externamente aquilo que o Espírito de Deus quer fazer no seu interior.
E essa mudança tem sido tão sutil que nós não estamos percebendo. Os mais chegados à igreja mais recentemente não conseguem entender os momentos distintos que a igreja já viveu, e eu sou uma pessoa nova de poucas décadas, mas já consigo perceber o quanto isso tem mudado, e isso tem sido num processo de desconstrução. É um tijolinho que se tira aqui, um tijolinho que se tira ali, e parece que ser santo e ser do mundo é a mesma coisa. Parece que nós não conseguimos mais enxergar distinções. É como eu disse agora há pouco, tudo virou tons de cinza. Possuir o vaso em santificação e honra já não é tão perceptível hoje entre aqueles que frequentam um culto e aqueles que não conhecem a Cristo. Vaso é o corpo. Nós vimos aqui as 3, 4 aplicações sobre o que significa vaso nessa passagem quando estivemos no culto de doutrina. Mas tem crente que não gosta de culto de doutrina. Tem crente que não pode vir porque está trabalhando, porque está estudando. Mas tem crente que fica em casa. Ele já não faz diferença entre ele e aquele que não conhece a Cristo, porque ele não tem também prazer pela palavra. É a desconstrução acontecendo sutilmente. Porque o inimigo sabe, se ele corta a seiva, a palavra que lhe alimenta, ele vai levá-lo à morte. E se ele consegue tirar de você o prazer de estar em um culto de doutrina, ou estar em uma escola bíblica dominical, ele vai levá-lo à morte. É por isso que, deliberadamente, essa mensagem foi escolhida para ser trazida num domingo e não no culto de doutrina. Possuir o vaso em santificação e honra é o possuir o meu corpo em santificação e honra ao Senhor. A palavra de Deus diz: não sejam como aqueles gentios que não conhecem a Deus, mas possuam o vosso corpo em santificação e honra. Possuam a vossa vida em santificação e honra. Queridos, é possível que nós encontremos em uma missa, é isso mesmo que você acabou de ouvir. É possível que nós encontremos em uma missa mais pessoas possuindo o vaso em santificação e honra, nos quesitos de castidade e pudor, do que em alguns cultos. Sabe o que isso significa? O estado alarmante no qual nós, como igreja brasileira, estamos vivendo. Será possível que, olhando para a Ásia, olhando para a Europa, olhando para a Inglaterra e olhando para os Estados Unidos, nós não aprenderemos com os erros deles e cairemos na mesma cilada e estratégia do inferno, que apenas está reproduzindo a estratégia que ele usou lá? Quando Deus levou o cativo o reino do norte, Deus disse para o reino do sul: olha para a tua irmã que foi levada cativa, não para dizer bem feito, mas olha para ela para ver se tu aprende e se tu não cai na mesma punição e disciplina que eu levei para ela. Sabe o que foi que o reino do sul fez? Ignorou completamente. Sabe o que aconteceu com eles? Viveram o mesmo drama de serem levados ao cativeiro. Nós temos a escolha de não permitir que isso venha acontecer conosco, de aprender com o que a história nos mostra e com o que a palavra de Deus nos revela. Senão, não precisa ser um vidente ou um profeta para dizer o que acontecerá com a igreja brasileira. Eu fui educado em uma escola católica, da 6ª série ao 2º ano. E as freiras e jovens tinham mais cuidado em se apresentar vestidas decentemente para a missa
do que muitas amigas minhas evangélicas. Elas entendiam o que era apresentar o vaso em santificação e honra no que diz respeito ao quesito pudor. E esta mudança lenta e progressiva tem levado morte a muitas pessoas. Existem pessoas que estão no lugar dos vivos, mas estão morrendo. Ou estão no lugar dos vivos, mas já estão mortas. Porque a água está aquecendo lentamente, porque o prédio não está explodindo ou implodindo, o prédio simplesmente está sendo desconstruído, lenta e silenciosamente. E aí o que se diz? Ah, que isso? Isso não é nada demais. Qual o problema disso? Outro chega e diz, isso é legalismo. Outro diz, Deus me ama do jeito que eu sou. E outro chega e diz, se preocupa não, que Deus me entende. Ou alguém diz assim, a gente está na graça. Deixa eu dizer uma coisa para você. As meias verdades são mais perigosas do que uma mentira exposta claramente. Porque as meias verdades conduzem para o inferno da mesma forma que uma mentira. Porque as meias verdades é você pegar uma verdade e esquecer totalmente o contexto dela. Deus nos ama do jeito que nós somos. Deus nos entende, mas entenda todo o contexto. O amor de Deus por nós não permite que nós continuemos sendo quem nós somos. Deus nos entender não significa dizer que Deus nos aceita viver como nós bem queremos viver. Deus nos entender significa dizer, amados, que Ele compreende as nossas fragilidades, mas Ele também nos deu o poder para viver uma vida nova. Dizer, pastor, nós estamos no tempo da graça, nós não somos chamados a viver o legalismo. Claro, concordo plenamente com você, mas a graça só existe, amados, para aqueles que se arrependem, porque sem arrependimento não existe misericórdia, e sem misericórdia não há perdão de pecado, e sem perdão de pecado não há comunhão com Deus, e sem comunhão com Deus não tem vida eterna, não tem céu. Então você dizer, estamos no tempo da graça, esquecendo todo o contexto que envolve a graça de Deus, é falar uma meia verdade, que ao invés de aproximar uma pessoa de Deus, você pode afastá-la. O que são frases como essas, amados? São apenas sinais de que não se está mais discernindo a água morna da água fria. São apenas sinais. E o que é preocupante, queridos? O preocupante é que quem não discerne a água morna da fria vai acabar morrendo na água fervente. Porque tudo está parecendo muito igual. Só que o problema é que quando Jesus vier, Ele não se engana com o que parece. Jesus não se engana com o que parece. Jesus sabe fazer a distinção, amados, direitinho entre o trigo e o joio. Eu não, você não, mas Jesus sabe. E aí o que Jesus diz para mim e para você? Eu tenho uma vida diferente para você. Eu tenho uma vida diferente para você. O mundo quer desconstruí-la, mas eu sou aquele que edifica, eu sou aquele que constrói, eu sou aquele que repara, eu sou aquele que restaura, eu sou aquele que transforma. E aí, queridos, nós estamos vivendo a era digital, a era da informação. Na verdade, a minha primeira formação é ciências da computação. Então, na verdade, eu não tenho nenhum problema com tecnologia e com as mídias sociais digitais. Eu não sou inimigo delas. Então posso falar sobre isso com muita tranquilidade.
Porque eu entendo que elas nem são boas e elas nem são más, porque elas não têm moral em si mesma, elas não têm moralidade. Quem tem moralidade é o ser humano que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então a questão é como eu uso essa rede social digital, que eu posso usá-la para o mal e posso usá-la para o bem. Quem vai dar o valor moral é o ser que é moral, porque ela não tem moralidade. Quem tem moralidade é o ser que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Amém? Então a rede social digital em si, ela não tem mal nenhum em si mesma. Se existe mal que nós encontramos na rede social digital, aquele mal foi plantado por mim e por você, porque somos nós, seres humanos, que somos seres morais. E se existe algo de bom, também veio através de nós. Ela é simplesmente um instrumento que pode ser usado para o bem ou para o mal. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Pense num laboratório interessante. Se chama essas redes sociais digitais. Facebook, WhatsApp, Twitter e outras. É um laboratório interessantíssimo. Lá se revela muito mais do que as antigas fotografias de filme. A geração mais nova não sabe nem o que eu estou dizendo. Não sabe nem o que é fotografia de filmes. As fotografias de filmes elas apenas revelavam o aparente. Mas as redes sociais digitais revelam muito mais do que aparente. Elas revelam o que está por trás do aparente. É claro, queridos, que apenas fazendo um levantamento rápido das fotos de perfis dos cristãos, rapidamente veremos que muitos não estão sabendo possuir o vaso em santificação e honra. A gente não precisa nem caminhar pelas postagens dos textos e das fotos. Basta você concentrar-se nos perfis. E eu não estou falando nem do absurdo de 2 semanas passadas, quando alguns coloriram o seu perfil em apoio a uma causa que Deus não apoia. A gente precisa decidir de que lado nós estamos. Não dá para jogar nos 2 times. Ou você joga num time ou joga no outro. Não dá para jogar nos 2 times. E não dá para trocar de camisa, não. Só tem uma camisa. Amém? Ou você fica descamisado, sem estar coberto pela justiça de Deus, ou você fica coberto com o manto da justiça que há em Cristo Jesus. Só tem 2 times, amados. Só 2. Ou um lado ou outro. Não tem meio caminho. Não tem time de fora. Quem está entendendo, diga amém. E aí, queridos, nós olhamos os perfis, e as fotos de perfis mostram que nós não estamos sabendo possuir o nosso vaso em santificação e honra. Mas sabe por que isso está acontecendo? Porque a água está aquecendo gradativamente, e aquilo que antes nós julgávamos que não era próprio para um padrão de quem conhece a Cristo, nós estamos assimilando como sendo natural. A gente não está percebendo o perigo no qual nós estamos nos envolvendo. E a Bíblia diz para mim e para você: possua o seu vaso em santificação e honra. E aí você se depara com as fotos de perfis e você vê homens e mulheres expondo o seu corpo como se estivessem à venda
como nas vitrines de prostituição de Amsterdã? Quem já ouviu falar aqui, na cidade de Amsterdã, e a prostituição em Amsterdã? Você passa e existe a vitrine com seres à venda para o prazer sexual. E eu me deparo com algumas fotos de perfis que não são de pessoas não crentes, de gentios que não conhecem a Deus, mas de pessoas crentes, e pasmem, de uma igreja, lá na Conselheiro Gomes de Freitas, 3188, que eu acho que aquela igreja deve estar faltando um pastor, gente. Eu olho assim, rapaz, é possível? Será que nessa igreja não tem um pastor? Como é que um crente dessa igreja tem uma foto de perfil desse jeito? Eu tenho que ir lá nessa igreja, ver se tem algum pastor lá. Aí eu vou olhar a igreja que eu estou, Jesus. Queridos, que absurdo é esse que nós estamos vendo, queridos? A água está aquecendo e nós não estamos percebendo, os tijolos estão sendo tirados e nós não estamos percebendo. Ao invés de nós influenciarmos e ditarmos o padrão deste mundo e elevarmos o padrão ao padrão e o modelo que é Jesus Cristo, nós estamos deixando esse mundo nos baixar ao padrão dele. Deus já nos tirou do monturo e nos fez assentar entre os príncipes, e nós estamos voltando aos lixões dessa vida. Deus não comprou você com o sangue de Cristo para você estar fazendo exposição de corpo como se tivesse numa vitrine de Amsterdã. Você foi comprado com um alto e bom preço. Você não tem direito de fazer o que bem quiser de sua vida, porque você já foi comprado com o sangue de Cristo. Você tem dono, você tem senhor, você tem noivo. E eu vou dizer uma coisa, o noivo que você tem é um noivo santo, 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 santo. E ele diz o seguinte: a minha noiva, a igreja, ela é imaculada, ela é santa, ela é inacessível, porque ela já foi purificada no meu sangue. Ou seja, ele não vai querer uma noiva vulgar. Ele não vai querer uma noiva expondo a sua nudez para outro. Porque a intimidade, ele quer ter só ele e você. Esse noivo, ele tem um jardim secreto para você desfrutar a intimidade com ele. A sua nudez não é para ser publicada. Isso é o absurdo dos absurdos. Quando homens e mulheres dizem que conhecem a Cristo e colocam algumas fotos de perfis altamente inadmissíveis, eu nem cheguei nas fotos de postagens. E não são novos convertidos, são pessoas com caminhada de fé. Até porque um novo convertido, amado, ninguém vai ignorar porque ele está andando nu. Ninguém vai ignorar um novo convertido porque ele está de fraldinha. Ninguém vai ignorar um novo convertido porque ele fez xixi na fralda. Sim ou não? Novo convertido é bebê. Novo convertido está aprendendo. Se você fizer as necessidades aqui, todo mundo vai ignorar. Mas se for um novo convertido, um bebezinho, a mamãe vai sair, vai levar, vai tirar a fralda, vai limpar. É ou não é? E ninguém ignora. Sim ou não? Então, o que me causa impacto? Ver pessoas que têm uma caminhada de fé, não aceitaram Jesus agora, não são novas convertidas, são pessoas que têm uma caminhada de fé. Algumas pessoas até têm uma tradição evangélica dentro da casa de Deus, tem famílias, tem pais, tem avós, cristãos, já é segunda, terceira, às vezes quarta geração.
e dizem: eu conheço a Cristo. E vem para a igreja, dá glória a Deus, dá um pulinho, levanta a mão, diz que é crente e faz uma postagem altamente imprópria. Queridos, há algumas fotos postadas nas redes sociais que a pergunta que eu faria para você é: você viria daquele jeito para a igreja? Você vai me dizer: não, pastor. Você iria na casa de um amigo, de uma amiga daquele jeito? Você vai me dizer: não, pastor. Não. Pois você já está indo. Porque quando você publica a sua foto, você está entrando na casa de alguém, você está entrando no quarto de alguém, você está entrando no ônibus, você está entrando no escritório, vestido daquela forma que você postou. Queridos, eu já vi fotos de pessoas em seu quarto, com roupas de dormir. Aí eu fico imaginando, será que essa pessoa convidaria aqui todos nós, a casa dela, e ela vestida com roupa de dormir, e dizer: vamos entrar aqui, vamos entrar aqui. Ia chamar todos nós para entrarmos no quarto, ela vestida com roupa de dormir? Pois ela faz isso, porque quando ela posta uma foto dessa, ela está chamando todo mundo para a intimidade do seu quarto. Queridos, nós precisamos entender, amados, que o modo como eu me visto reflete o meu relacionamento com Deus e reflete o meu entendimento do Evangelho. Eu coloco a foto de perfil, eu não posso botar que eu não tenho esse peito musculoso, né? Mas você coloca a foto de perfil, mostrando musculatura e tal, seus bíceps. A outra entra, bota a foto do perfil, mostrando o decote, tudo. Sabe o que isso diz? Você ainda não está conhecendo Cristo como deveria conhecer, e você ainda não entendeu o Evangelho como deveria entender. É simples assim. O Senhor nos diz: cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Quando nós pecamos, nós somos achados nus. Adão e Eva pecaram e eles foram achados nus. E o que Deus fez? O que Deus fez? Deus matou um animal e vestiu Adão e Eva. Portanto, toda vez que eu exponho a minha nudez, na verdade, eu estou negando a obra de Cristo em mim. Toda vez que eu vou para a rede social e eu exponho a minha nudez, eu estou negando a obra de Cristo em mim, porque Ele já me cobriu, porque Ele já me vestiu, porque Ele diz: eu não aceito que você ande expondo a sua nudez por aí a qualquer um. Só quem tem direito à minha nudez é Deus e a minha esposa. E só quem tem direito à nudez da minha esposa é Deus e eu. Somente. 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 Quando eu exponho a minha nudez, eu estou negando a obra de Cristo na minha vida. E por que eu e a minha esposa temos direito à nudez um do outro? Porque a Bíblia diz que quando casamos, ambos nos tornamos uma só carne. Então,
Eu não vou mostrar minha nudez para o mundo todo através do Facebook, do Instagram, seja lá o que for. A minha nudez é direito da minha esposa. Apocalipse 3:18. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. Querido, toma cuidado com as tuas fotos de perfil. Querido, toma cuidado com as fotos que você publica. Poses inadequadas, exploração da sensualidade. Homens, mulheres, meninos, meninas. E mulher casada. Mulher casada. Que eu pergunto, onde que está o homem dessa casa? Sua casa não tem homem? Você foi colocado como sacerdote do seu lar. Você foi colocado como sacerdote do seu lar. Meninas jovens, mulher casada, meninas jovens, e eu pergunto, onde está o pai dessas meninas? Meninos também. Eu digo, onde está o pai desses meninos? Será que não tem um homem dentro de casa? Será que não tem um sacerdote dentro de casa? Que vai deixar a sua mulher se expor por aí para todo mundo? Da minha mulher cuido eu. Da minha mulher zelo eu. O homem tem um papel de protetor. Deus deu isso ao homem. Aí talvez você diga, não, pastor, lá em casa meu marido não é crente. Seu marido não é crente, mas não se esqueça, você tem um noivo. E ele jamais admitiria isso. Você acha que ele está trazendo essa palavra hoje para você por quê? Deus tem ciúmes daquilo que ele comprou com seu precioso sangue. Não, pastor, lá em casa meu pai não é crente, lá em casa não tem um sacerdote do lar, ele não exerce o sacerdócio, ele nem conhece a Cristo, Mas você esqueceu que você tem um pai que está nos céus e ele cuida de você e ele não chamou você para ser como as meninas nas vitrines de Amsterdã. Ele chamou você para ser princesa do reino dele. E uma coisa que eu nunca vi foi princesa andar expondo nudez. Princesa anda bem vestida, bem composta. E você tem um pai, e esse pai é rei. Embora seu pai na terra não conheça a Deus, ou se você for órfã, você tem um pai que está nos céus. Você tem um pai que está nos céus. Toma cuidado com essas fotos. Outra coisa, quando você for postar uma foto, veja se a foto que será publicada não vai constranger outra pessoa presente na imagem. Se existir outra pessoa presente na imagem, veja se essa foto não vai constranger outra pessoa. Então pense antes de publicar. Uma outra coisa importante, amados. Criar perfil falso é mentira, viu? Você sabe quem é que é o pai da mentira? E deixa eu dizer uma coisa para você. Quando a gente cria um perfil falso, isso é porta larga. Não é porta estreita não, é porta larga.
para muitos outros pecados. Mas vamos fazer o seguinte, vamos dar um desconto, vamos dizer que você vai conseguir ficar só no pecado da mentira. Tira todos os outros pecados que você abre a porta larga para eles com um perfil fake. Vamos dizer que você ficar só com o pecado da mentira. Esse pecado aí já é grave o suficiente. Porque a palavra de Deus diz em Apocalipse 21:8. Mas quanto a todos os mentirosos, diga comigo, todos os mentirosos. Repita de novo para você nunca mais esquecer. Todos os mentirosos. Todos os mentirosos incluem inclusive aqueles que fazem um perfil fake, viu? A sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Não são palavras de Ilquias, são palavras de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Todos os mentirosos. Perfil fake ou informações falsas no seu perfil. Depois que a alta executiva da nossa nação, que vai pelo seu segundo mandato, colocou informação improcedente no seu currículo Lattes, parece que a gente minimizou a questão da mentira. Porque a água está aquecendo, os tijolos estão sendo tirados um a um. Mas Deus percebe tudo. Mas Deus não se deixa enganar. Deus não se deixa enganar. Deus não se deixa enganar. Tiago 1:19, portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Diga assim, pronto para ouvir, tardio para falar. Vamos trazer para essa era nossa de quase homem da caverna. Homem da caverna escrevia mais do que falava, né? Seja pronto para ler e tardio para escrever. Porque nas redes sociais a gente fala geralmente com os nossos dedos, digitando. Sim ou não? Pais, estejam atentos ao que seus filhos escrevem. Eles podem estar fazendo um pedido de socorro. Ou então você vai poder perceber áreas da vida dele que estão precisando ser trabalhadas. Seja relevante. Escreva e compartilhe o que traga algum valor para seus amigos e seguidores. Não saia postando qualquer coisa lá, não. Só poste o que você diga, isso aqui é edificante, isso aqui tem um valor para quem vai parar, para quem vai ler, para quem verá isso aqui. Se não passa nesse filtro, esquece. Esteja mais pronto para ouvir do que para falar. Amém? Provérbios 29:20 diz, tens visto um homem precipitado no falar? Maior esperança há para um tolo do que para ele. Gente, tem pessoas que não podem segurar um smartphone ou estar na frente de um tablet ou Facebook, que ele não consegue ficar sem estar postando e escrevendo alguma coisa. Meus amados, cuidado na precipitação no falar. Cuidado na precipitação nas postagens. Tem gente que acha que o Facebook e outras mídias sociais digitais é uma máquina de lavar roupa. Vocês já prestaram atenção nisso? Vão para lá lavar roupa suja. Lavar roupa suja na internet. Sabe o que eu queria saber? Se você tinha coragem
de ir para a Praça do Ferreira, no meio da muvuca mesmo, de muita gente, ou lá no José de Alencar, no momento de ápice de pessoas lá, se você ia lavar roupa suja lá com teu irmão, com alguém que você estivesse lavando roupa suja. Você ia fazer isso? Você ia fazer isso? Como é que você faz na internet, que tem muito mais gente do que na Praça do Ferreira? Não me entra na cabeça, eu não consigo entender. Você não faz na praça pública, mas você faz na internet, que é a praça da aldeia mundial, da aldeia global. Todo mundo pode ver, todo mundo está vendo você lavando roupa suja, você fazendo desabafos. Ali não é fórum para isso. Não seja precipitado no falar, seja uma pessoa idônea, seja uma pessoa sábia. Saiba cada lugar, o que se deve fazer em cada lugar. Há lugar para tudo, amados. Você não chama um convidado para almoçar na sua casa e prepara a mesa no banheiro, faz isso? Você faz isso? Isso é para você ver o absurdo que é você ir lavar roupa suja e fazer desabafos na internet. É você levar algo para a internet, quando a internet não é fórum para isso. A internet não é fórum para desabafos. A internet não é fórum para lavar roupa suja. Principalmente de um embaixador do céu. Embaixador tem postura. Embaixador tem ética. Ou você esqueceu que você é embaixador do céu? Quem é embaixador do céu aqui? Aleluia. Se você vai postar alguma coisa na internet, na sua mídia lá, social, digital, não escreva no seu mural, ou mural de qualquer outra pessoa, ou no seu perfil, não escreva e não poste imagem alguma que você não publicaria na televisão, na rádio ou no outdoor. Porque não existe outdoor maior do que a internet. Não existe um canal de alcance maior do que a internet. A televisão de maior audiência não consegue ter o mesmo alcance da internet. Então, se você não postaria aquelas palavras, ou não postaria aquela imagem, aqui, ó, bem ali tem um outdoor aqui pertinho da igreja. Se você não postar ali naquele outdoor, então saiba que você não deve postar no seu perfil também. Quem está entendendo? Se eu não tenho coragem de postar ali naquele outdoor, então eu tenho também entender que eu não devo postar no meu perfil. Se você fizer isso, já vai melhorar muita coisa. Eu tenho certeza que você não ia postar a foto de você num quarto com roupa de dormir ali no outdoor. Você ia? Você ia botar no Jornal das 10 lá essa foto também? Você ia no intervalo do horário nobre da TV Globo? Você ia fazer isso? Sim ou não? Pois então, se você não faria, isso aqui já é um filtro. Ô filtro abençoado, viu? Para você ter mais cuidado que você deve postar no seu perfil. Outra coisa, não fale mal do seu colega, não fale mal do seu trabalho, não fale mal do seu patrão, não fale mal do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos. Não fale mal da sua igreja, não fale mal dos seus líderes, não fale mal do seu pastor. A internet não é para isso. Tem gente que falou mal do seu trabalho, no outro dia foi demitido com justa causa. Cuidado. Agora vou dizer algo para você, que se você colocar isso em prática, você vai poupar um bocado de postagem precipitada e indevida. Olha aqui. Quero que você grave isso no seu coração. Só poste
aquilo que você tem coragem de dizer olhando no olho. Se você não tiver coragem de dizer olhando no olho, desista de postar. Se eu tivesse com uma pessoa aqui na minha frente, olhando no olho dela, eu postaria isso? Se você disser, não, eu não tinha coragem de dizer isso para ela, não. Pois então não poste. Vai ou não vai economizar um bocado de postagem isso? Hã? E aí você vai parecer mais um embaixador do céu. Diga amém. Ô palavra dura de dar glória a Deus, né, amado? Por isso que eu peço até para você dizer amém, porque glória a Deus está difícil, não está? Mas isso é remédio de Deus para nós. Aleluia. Provérbios 18:2, o tolo não toma prazer no entendimento, mas tão somente em revelar a sua opinião. O tolo ele é falto de sabedoria para quem entenda que há um foro adequado para expormos o nosso coração. A internet não é este espaço. O sábio ele procura pessoas idôneas para expor o seu coração. A internet não é o foro adequado para os desabafos, nem para expor suas crises existenciais, seus problemas familiares ou profissionais. Pastor, escreveram contra mim, o que é que eu faço? Provérbios 11:12. O que despreza o seu próximo, carece de entendimento, mas o homem entendido se mantém calado. Há uns 3 anos, fizeram uma postagem. Fizeram uma postagem no meu perfil. E colocaram lá algumas coisas. E eu passo de 15 dias, 20 dias, às vezes um mês sem ver. E aí a líder do Ministério de Comunicação me deu um alô. Pastor, que teve uma postagem aí no perfil do senhor. Seria bom o senhor dar uma olhada. Aí eu, tá certo. Aí eu fui dar uma olhada, né? Aí ela retornou e disse assim, pastor, é o seguinte, a gente precisa fazer alguma coisa, porque tem que fazer uma gestão dessa crise aí. Essa postagem que uma pessoa colocou e tal. Aí o que o senhor vai fazer? O senhor vai responder, vai tirar? Aí eu disse, não tire. Vou deixar. Pastor, mas o senhor vai deixar? Sim, eu vou deixar. Mas o senhor vai responder alguma coisa? Eu disse, não vou responder nada. O senhor nem vai responder, vai deixar? Eu nem vou responder, vou deixar. Porque deixa todo mundo ver. Deixa todo mundo ver. Porque eu sei quem eu sou, eu sei o meu caráter diante de Deus. E eu vou manter-me calado. E no final das contas, só vai ficar ruim para ele. Vai ser uma exposição negativa somente para ele. Passou-se o tempo, às beiras de cumprir-se o tempo, e a profetada não saía. Era profetada, né? Profecia não cai por terra, mas profetada, né? O que aconteceu? O Espírito Santo de Deus tocou no coração lá do abençoado. E o abençoado ligou para pedir perdão, porque o Espírito de Deus tirou a paz dele e disse, pastor, não tinha paz enquanto eu não falasse com o Senhor para pedir perdão por aquela besteira que eu fiz. Falaram contra você, tenha sabedoria. Não vá responder no impulso do seu coração. Aquieta teu coração. Ou você não crê que você tem um advogado? Hã? Você crê que você tem um advogado? Então espera nele.
Você tomar a frente, você vai ter que resolver sozinho. Se você ficar no teu canto, ele resolve por você. Provérbios 26, 4, 5 diz: não respondas ao tolo segundo a sua estutícia, para que também não te faças semelhante a ele. Versículo seguinte: responde ao tolo segundo a sua estutícia, para que não seja sábio aos seus próprios olhos. Pastor, não entendi nada. Eu chego em casa, leio 3, 4, 5, 6 vezes esse mesmo versículo, tá? Anote aí para você não esquecer. Provérbios 26, 4, 5. Pastor, agora eu não sei quando é para responder ou quando não responder. Pois leia ele várias vezes até que o Espírito Santo de Deus diga para você como é que é. Amém? Um versículo diz para não responder, outro diz para responder. Então você leia, e o Espírito de Deus vai ensinar você. Provérbios 25, 17. Não ponhas muitos pés na casa do teu próximo, para que não se enfade de ti e passe a te odiar. Queridos, olha aqui. Você sabe aquela pessoa que é sua amiga, mas depois ela fica tanto dentro da tua casa, que você se enfada dela, e daqui a pouco você vai odiar, né? É a Bíblia que está dizendo, viu? Eu li um versículo da Bíblia, gente. Eu não estou inventando nada. Eu li um versículo da Bíblia, tá? Olha aqui. Aí você imagina, queridos, você lá no seu perfil, tu começa a fazer postagens e mais postagens, exagera com posts. Sabe o que isso acontece? Sabe o que acontece, amados? Você cansa todo mundo, não tem quem aguente. Se Jó tivesse vivo, ele não aguentava. Até ele ia bloquear você, mano. Então, equilibra. Não ponha muito teus pés na casa do teu próximo, senão ele vai se enfadar de ti. Tenha cuidado. Tenha cuidado. E tenha cuidado com os limites entre o público e o privado. Lembre-se que você é um filho de Deus. Tudo que você posta na internet, você saiu do espaço privado para o espaço público. A gente defende tanta privacidade, né? Tem coisas que são privativas, que não é para estar para todo mundo. Tem coisas que são nossas. Sim ou não? Tem coisas que são nossas, então saiba separar o público do privado. Não exponha a sua privacidade na internet, tá? Cheque informações antes de passar adiante. Tem gente que chega a informação, já passa adiante, não sabe se é verdade, se não é. Mas o mais agravante disso tudo, amados, olha aqui para mim. Cuidado com correntes. Queridos, quando não tinha as mídias digitais sociais, chegava lá na nossa casa uma cartinha com a imagem de um santo, de uma santa. Era assim ou não era? Envie essa carta para 15 pessoas. E depois de uma semana você vai receber uma grande graça. Era ou não era? Aí passou esse tempo, agora o pessoal fizeram as correntes digitais. E aí, queridos, meu Deus do céu, o pastor está em um bocado de grupo, né, mano? É muito grupo no pastor. Se o pastor não afastar o celular na hora de preparar a mensagem, na hora de orar, na hora de dormir, mas não dorme. É plim direto chegando lá as mensagens, né? É grupo demais, meu Deus do céu. Aí, queridos, chega lá a mensagem. Aí lê um texto bonito e tal. Quando chega no final, envie essa mensagem para mais 10 pessoas e descubra o presente de Deus que você vai ganhar. Aí eu olhei assim, amados, e aí eu fui olhar quem tinha enviado. Disse, poxa, isso aqui corrente, né? Deve ser algum colega católico. Não é alguém crente, né? Aí quando eu vejo o nome, amados, é um crente. E pasmem, era lá da cidade.
Aí eu, meu Deus do céu, olha só, será que essa igreja não tem um pastor para ensinar esse povo que não existe isso? Então, quando você receber isso, se tem uma mensagem boa, tira essa parte final e manda só uma mensagem boa. Tá bom? E dá uma olhada nas mensagens que você recebe, nas imagens que você recebe. Gente, eu vejo crente repassando mensagens e imagens com conteúdos espíritas. Cuidado, não compartilhe qualquer coisa, leia e compartilhe o que pode glorificar o nosso Deus e edificar aquele que verá. E por último, queridos, para a gente concluir, a relação virtual, diga comigo, a relação virtual não pode substituir a pessoal. Eu chego num restaurante, tem 4 pessoas na mesa. Está todo mundo de cabeça baixa no smartphone. Para que eles foram para o restaurante? Eu invento de comer em restaurante por uma desculpa para poder conversar, né? Mas se é para conversar por smartphone, dá para conversar em casa, sai mais barato. Sim ou não? Sai mais barato do que conversar no restaurante, não sai? Aí o prato que você economizou no restaurante, você dá de oferta para missões, né? Aí você chega numa festa de 15 anos, numa celebração de casamento, e no buffet tem aquele lado lá que tem um sofazinho, o pessoal fica mais afastado assim, conversar um pouco. Aí tá todo mundo sentado e todo mundo de cabeça baixa. Só aquela luz, né? A face não era que nem a de Moisés, não, mas está brilhando também. E aí eu fico me perguntando, nós estamos substituindo as pessoas pelo relacionamento virtual. Relacionamento virtual é interessante, amados. Eu converso com o missionário Vieira lá em Cabo Verde, com a facilidade que nós não teríamos antes, com a missionária Fernanda, com amigos em outros estados, em outros países. Poxa, isso é uma bênção, sim ou não? Mas no momento que isso começa a me consumir, e de tal modo que eu começo a dar mais valor a isso do que a pessoa que está de frente comigo, tem alguma coisa que está errada. E não é pouco errado, é muito errado. Eu não posso substituir os relacionamentos pessoais pelos virtuais. Os virtuais é um complemento. A coisa tem chegado a tal ponto, queridos, que hoje se termina namoro pelo Facebook. E aí a jovem vem chorando, porque o rapaz terminou o namoro pelo Facebook. Eu disse, minha filha, dá um grito de glória a Deus bem alto. Por quê, pastor? Se ele não foi homem para terminar um relacionamento, olhando nos teus olhos, o livramento que Deus te deu. Porque um cidadão que não é homem, não tem hombridade para chegar numa pessoa para romper um relacionamento, manda só uma mensagem, ele não é digno de você. Você não merece uma pessoa dessa, você merece um homem de verdade. Então, dê prioridade aos relacionamentos pessoais. Dentro de casa, marido, diminui um pouquinho esse negócio de Facebook, de WhatsApp, e dá mais atenção à mulher. A mulher diminui um pouquinho esse negócio aí também, dá mais atenção ao homem. Programa aí um tempo para você ver as mensagens, não passa o dia todo escravo desse negócio, não. E você, filho e filha, diminui um tempinho lá no quarto, direto na internet. Senta lá no sofá, desliga a televisão, vai conversar um pouquinho com teu pai, com a tua mãe. Senta na mesa, esquece celular. Esquece celular. Vai conversar um pouco, gente.
Dá prioridade aos relacionamentos pessoais. Isso aqui vale, isso aqui é coisa boa, isso Deus nos deu. O virtual é só para somar quando a gente não consegue estar perto. Amém? Agora você vai sair hoje à noite do culto aqui e você vai ajustar a sua vida no mundo virtual. Porque você é um crente real no mundo real e no mundo virtual. Amém? Amém? Você vai ver se a sua foto de perfil agrada o teu noivo, que é Jesus Cristo. Se não agrada, você vai tirar e vai mudar. E você vai pensar agora sobre o que você vai postar. E quando as pessoas olharem o teu perfil, elas vão dizer: eu gosto de visitar o perfil de fulano. Por quê? Porque eu, quando saio de lá, eu sinto algo de bom para a minha vida. Mas deixa eu dizer uma coisa logo para você não desanimar. Quem escolhe trilhar o caminho de Deus vai também encontrar perseguidores. Tem gente que vai se levantar, porque vai falar um bocado de coisa contra você, simplesmente porque você decidiu defender a causa de Cristo, simplesmente porque você quis ser embaixador de Cristo. E aí vão falar coisas absurdas só pela postura que você tem. Mas não se envergonhe, porque a melhor curtida que você pode ter no seu perfil é a curtida de Deus. É a curtida de Deus. Essa é a maior curtida. Essa paga milhares de curtidas que pode ter. Amém? Fica de pé aí em nome de Jesus.